essa carta, então, é a nossa bênção patriarcal. A ideia de se guardar aquelas cartas, como o J. Mello mencionou, as cartas que você enviou para o presidente, e reler de vez em quando, como citou a Vânia, elas são cartas que dão algumas recordações, mas elas não são as profecias e as promessas que o Senhor concentrou na sua bênção patriarcal, né? Então é isso que é importante de você de você se ater na mente. As bênçãos do sacerdócio, eu queria debater isso com vocês. Primeiro, as bênçãos do sacerdócio são manifestações do amor de Deus. Segundo, a bênção patriarcal é uma revelação pessoal e sagrada. E terceiro, ela nos lembra constantemente quem somos e quem podemos nos tornar. Está aí o tema quando o céu revela quem você pode se tornar. É uma revelação muito pessoal. A bênção patriarcal, ela tem a mesma importância do que qualquer outra escritura, porque ela é sua escritura pessoal, né? Você tem o livro de Mórmon, a Bíblia, a Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, que são escrituras. As palavras dos apóstolos e dos profetas são escrituras. Todas elas levam você diretamente para Deus. As reuniões da escola dominical, as reuniões de liderança, conferências, suas orações, seus jejuns, suas conversas familiares íntimas, reuniões familiares, entrevista com marido e mulher, filhos, pais, todas essas coisas, elas nos levam diretamente para Deus. E a bênção patriarcal é uma delas. Então, ela não é mais ou menos importante do que qualquer outra ferramenta, não é, que a gente tenha, como são as escrituras. Um ponto que é muito interessante, vocês, tudo isso que eu estou falando não tem novidade para membros mais antigos, mas mas vale a pena a gente fazer algumas revisões. O presidente Monson, ele gostava de comparar a nossa bênção patriarcal a uma liarrona, né? A liarrona era aquela esfera ricamente trabalhada que tinha os ponteiros e eles funcionavam de acordo com a fé e a obediência aos mandamentos. É isso que acontece. Uma bússola comum, ela aponta para a mesma direção, para o norte magnético. E não depende e ela não depende de cumprimento de mandamentos. Ela sempre aponta. Só que você precisa acreditar que a bússola está certa. Se você não acreditar, você não segue a bússola. A liarrona é diferente. Então ela fazia aqueles streamlicks cada vez que dava streamlick na família de Lei, né? O presidente Faust, ele nos ensina uma coisa que é interessante. As bênçãos do sacerdócio são uma prova do amor de Deus por seus filhos. E que declaração extraordinária é essa? Às vezes nós pensamos nas bênçãos apenas quando enfrentamos uma enfermidade. Mas o sacerdócio acompanha praticamente toda a nossa jornada. Recebemos bênçãos quando nascemos, quando somos confirmados, quando somos ordenados, quando precisamos de consolo, quando buscamos orientação, quando enfrentamos doenças, quando nos casamos, quando servimos ao Senhor. E o sacerdócio está presente em nossos momentos mais felizes e também naqueles em que precisamos sentir que Deus continua ao nosso lado. E continua o presidente Faust. As bênçãos do sacerdócio são concedidas pela autoridade do sacerdócio
em nome de Jesus Cristo e de acordo com a dignidade do portador e a receptividade daquele que a recebe. Essa frase nos lembra algo importante. O poder não pertence ao homem, o poder pertence ao Salvador. O portador do sacerdócio é apenas um instrumento. Nós não idolatramos quem concede a bênção, tá certo? Nem diminuímos o poder da bênção por causa da simplicidade daquele que a administra. Eu vou lhes contar uma experiência interessante. Eu já conheci patriarcas dos mais diversos níveis de cultura. Patriarcas cuja sumidade cultural é brutal, cuja capacidade de falar e de se expressar é da mais alta conta. E também conheci patriarcas cuja dificuldade de falar é grande, um português muito pequeno, a escrita ruim. Se você lê bênçãos patriarcais de homens assim, simples, você lê uma bênção patriarcal, você vê que tem muitos erros de português, falta pontuação, os tempos de verbos são trocados, mas o espírito da bênção, que é proferida por um erudito ou por um homem semi-analfabeto, é o mesmo. E aquela pessoa que recebe a bênção, ela tem aquelas promessas cravadas para ela, e ela as receberá. E outra coisa, como nós não somos adoradores ou, nós não idolatramos o patriarca, e nós idolatramos a Deus e somos adoradores de Deus, não importa o tipo de homem que você recebeu sua bênção patriarcal. Porque depois que a bênção é proferida, são 5 minutos, 7 minutos, 3 minutos, a gente transcreve a bênção e passa para vocês. Saímos de cena. Agora o assunto é entre você e Deus. Tanto que, acho que você sabe bem, a bênção particular, a bênção patriarcal, ela é revelada pelo patriarca. Ele serve como profeta, vidente e revelador daquela bênção naquele momento. Mas o poder de interpretação da bênção é seu. Só seu. Ninguém tem o direito de interpretar. Tanto que quando as pessoas vêm receber a bênção patriarcal comigo, normalmente vem as famílias, vem gente muito conhecida. O patriarca não deve dar uma bênção patriarcal para pessoas sozinhas, principalmente se forem mulheres de qualquer idade. A pessoa que está lá ouvindo, ela é lembrada que ela não deve conversar sobre a bênção patriarcal com aquela pessoa que está recebendo. Porque esse é um assunto pessoal entre a pessoa que recebe a bênção e Deus. Quando a Presidente, gente dá algum palpite. Oi? Pode mil falar. perdões, a gente tem uma pessoa com a mão erguida já há algum tempinho. Ah, pode falar, pode falar. Denilson, Denilson está com o microfone desligado. Sim. Ah, tudo bem, no tempo certo, tá tranquilo falar assim. Mas eu coloquei até a pergunta lá na conversa, né, por texto. E aí, no caso, para saber essa questão, né? A gente sabe que nada, digamos assim, é reto, né? A única coisa que foi reta, totalmente reta, foi a vida de Jesus Cristo. E aí temos as bênçãos e tudo. E tem uma sequência ali, né, temporal. A gente sabe que muitos erram de uma forma que se desvia ali daquele caminho. É como poder alinhar isso tudo, porque na minha cabeça, como tem a questão do tempo, a gente pensa, você vai antes da missão, aí depois serve missão, aí depois de servir missão, né? Tem uma linha ali, você vai fazer isso, 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 aquilo, né?
Mas aí, no caso, a pessoa, seja por motivos que for, não consegue obter aquilo ali, né? Aquelas bênçãos que estão ali, né? E, de uma forma ou outra, se afasta, né, dos caminhos do Evangelho. Mas depois resolve retornar, né? Se arrepende e retorna. Como conciliar isso? Como seguir da melhor forma possível, né? Assim, acho que não sei se ficou claro aí a minha pergunta. Essa pergunta longa do Enem, né? Mas Obrigada, Você fez aquela pergunta: como consertar o rumo da nossa bênção patriarcal se falhamos muito, é isso? isso, isso. Legal. Veja só, irmão Denilson, nós acreditamos, sincera e honestamente, na maior e mais poderosa doutrina que existe na igreja, que é a doutrina da expiação. Jesus expiou os nossos pecados arrependidos. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e houve o que você chama de falha, entre aspas, na sua bênção patriarcal, é porque alguma coisa você fez de errado. E nós sempre fazemos coisas que não funcionam direito. E precisamos nos arrepender. O arrependimento traz perdão e o Senhor esquece o pecado. E aí continuamos no nosso rumo. Coisas que foram, oportunidades que foram perdidas. Talvez haja alguma recuperação. Mas o Senhor não vai deixar com que você se sinta mal por ter perdido uma oportunidade por algum erro que você cometeu. Porque senão a expiação não teria efeito, né? Não teria efeito sobre o pecador. Tudo bem, você pecou, está perdoado, mas essa marca você leva para a vida inteira. Meu, isso não seria uma doutrina, um bálsamo. Seria uma pedra imensa que você vai carregando. Cada pecado você coloca nas costas, você se arrependeu, mas carrega nas costas esse pecado e vai, e vai, e vai. E aí então você vai para o fogo do inferno. Né? Ficou claro? Pecado arrependido é pecado perdoado. A vida segue, pega a sua bênção patriarcal e continua. Presidente, eu tenho Sim, uma sugestão, ficou pode ser. claro. Desculpa, Denilson, eu tenho uma sugestão. Para a gente não interromper um pouquinho a sua linha de pensamento e sua linha de apresentação, porque eu sei que o senhor fez uma apresentação, uma linha que o senhor gostaria de seguir, seria tudo bem se a gente deixasse as perguntas, a gente anotasse, fizesse as perguntas só no final? Tá bom, vocês é que sabem. O que é que o senhor acha? Você, tá bom. Porque senão, se a gente E abrir agora para pergunta, eu acho que vale a pena colocar no chat, então. Porque então aí fica já. e já registrado, né? A gente tem só Legal. a dela ou Adela, que já levantou a mãozinha. Depois dela, o senhor, porque eu vi que o senhor tem uma linha de apresentação, porque assim a gente acaba não seguindo um pouquinho a sua linha. Aí a gente vai anotando as perguntinhas e depois a gente faz. Depois da Mas não tem, eu não sinto nenhum constrangimento em violar essa linha. ok. O Porque pelas importante é que as pessoas se aproveitem daquilo que a gente tem que falar. Muito bem. Porque pelas nossas experiências, as perguntas não vão parar agora, presidente. Tá Assim, bom, a gente já vai para perguntas e respostas, que seria a nossa parte final da nossa atividade. Então, tá bom. então vamos lá. Vamos fazer o seguinte: a gente tem a dela, depois a gente tem a Maria, e a gente volta para o presidente para ele continuar na linha dele. Pode ser, pessoal? Aí a Combinado, gente combinado. fala um pouquinho no final. Obrigada, gente. Adela. Oi, eu cheguei um pouquinho tarde, não acabei não das 7h30 até as 8h, então, tipo, eu tenho uma coisa que meio que no raciocínio desse outro irmão que falou agora. É assim, eu fui batizada 12 anos atrás na igreja, fiquei 12 anos na igreja, fiquei 2 anos na igreja e desviei. E recentemente, há 1 mês e meio, 2 meses, eu recebi a minha bênção patriarcal.
E eu era para ter tirado essa benção patriarcal há 12 anos atrás, porque o bispo da época sentiu muito de ficar falando isso, mas ele só falou para mim e eu falei para ele, no tempo certo eu vou tirar. E agora, recentemente, que eu tirei a minha benção patriarcal, uma das coisas que eu posso compartilhar, que até serve como meu testemunho, testificar meu testemunho pela igreja, que na minha benção, eu não falei isso, comentei nunca com ninguém algumas coisas que aconteceu porque eu me rebeliei. Acabei saindo da igreja e voltando há 2 anos agora de novo. E agora eu peguei firme, mais madura, com mais discernimento. E uma das coisas que saiu na minha benção patriarcal que eu posso compartilhar é a questão de que lá estava falando, não era na hora que você quis a minha carta. Você quis aquele tempo? Não quis. Agora, recentemente, eu tô vendo, ele sentiu que ele precisava falar comigo e eu senti muita vontade de receber essa carta. E na carta estava escrito: eu deixei você passar todos esses tempos para você ter. Quando você for cumprir a missão aí na Terra agora, eu quero que você faça isso, 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 e você só ia aprender a fazer isso, 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 se você passasse pela dor. E eu passei muito, muito, que eu me jogava muito falando para Deus. Poxa, Deus, por que o Senhor deixou eu passar tudo isso? Porque meus filhos eram para ter ido para a missão, todos se batizaram naquela época, e eles ainda eram pequenos. E recentemente eu tenho os outros 2 mais novos que sentiram no coração de ir para a missão, e na minha carta está escrito isso, sobre essa linha temporal que eu passei desviada da igreja, mas eu passei muitas provas, e tudo que está falando, que o presidente está falando aí, nossa, tá tudo servindo para mim. Senti muito no coração de passar isso, porque eu passei muita coisa, eu pequei muito, mas eu me arrependi. Me arrependi recentemente, e isso tudo depois eu não converso. Eu sou uma pessoa muito difícil de falar a minha vida para alguém. E tava tudo as respostas que eu precisava lá, agora, nessa carta. E ele falou exatamente essa questão ali, da linha temporal que ele deixou. Ele permitiu eu ter passado todas essas dores que eu passei, e ele falou exatamente quais são as dores que eu passei, que o patriarca passou para mim ali. E foi sensacional, porque eu vi e senti exatamente que Deus existe na minha vida pelaquela carta. E eu estava muito ansiosa de ler ela e colocar ela para ler todas as vezes, porque tá falando muitas respostas ali que só eu mesmo sabia, e o meu melhor amigo, que é ele. Então tem Obrigada, coisas irmã. ali, sabe? Mas muito obrigada, viu? Pelo espaço. Obrigada por Legal. compartilhar. Maria José, você tem alguma pergunta, minha flor? O microfone está desligado, Maria. Maria, Surema, depois dela, podia deixar só ele terminar de Oi, falar e depois ficar pro final, né? eu É já falou, eu melhor? falei. Alô, muito bem, irmã Maria. A- A alô, senhora tem alguma alô, pergunta? deixa eu estar falando. Ou o Alô, esposo, muito alô, bem. a Maria passou para mim para fazer uma pergunta. Eu sou o Renato, é o esposo Prazer. dela. Tudo bem. Eu até me apresentei depois que ela falou. Uma pergunta interessante que o patriarca falou aí, em relação se você recebesse uma carta de Deus para você, como é que você faria? Bom, primeiramente você tem que talvez criar uma imagem mental aí, fazer um paralelo, né? Se escrever uma carta, você tem um remetente. Geralmente, quando eu escrevo a carta para alguém, tem um destinatário. Então, eu sou o destinatário. Cada um de nós somos destinatário. E nós temos o mensageiro, o intermediário e o carteiro. Carteiras são até depreciativas, mas não é que não seja uma profissão digna, mas o mensageiro intermediário dessa carta é o patriarca. Então, ele recebe a inspiração e ele, em vez de trazer para você uma mensagem, como se fosse um mensageiro, ele coloca aquilo numa carta e você está ouvindo aquele mesmo tempo. É normal que os profetas dos tempos antigos, o Velho Testamento,
eles orientavam os reis. Então, eles comunicavam, o rei comunicava, tinha uma dúvida, o profeta ia perguntava a Deus e voltava para explicar. Então, o que se espera muito é que o patriarca, como ele é como se fosse um secretário de Deus, que ele vai escrever aquilo que Deus fala. Ele conhece como é que Deus se comunica. Eu não digo que ele deva dar a interpretação, mas a ideia seria o seguinte: assim como você recebe uma carta de alguém sobre um assunto que você não conhece muito bem, você vai ter um dicionário ali explicando o que significa certos termos que são usados na bênção patriarcal. Não em termos de a interpretar, mas ajudar a interpretar, eu acho que é interessante. E o que eu faria recebendo a carta de Deus? Eu responder a carta. Quando você recebe uma carta, você responde. Para isso, você vai tentar através da oração, já que o mensageiro intermediário é o patriarca. Então, a minha pergunta envolve algumas coisas. Existe algum livro que oriente, através das escrituras, como interpretar uma bênção patriarcal? Por exemplo, você pode ter um livro que tem falas sobre bênçãos que foram dadas no Velho Testamento, da Doutrina e Convênios e outras escrituras, no livro de Mórmon, que ajude você a interpretar as bênçãos, e você eu acho que teria que orar a Deus, tentando responder a ele, a carta que ele recebeu dele, e tiver algumas dúvidas, pedir a ele, jejuar, orar, pedir uma resposta à sua carta. Você escreve uma carta à mão, por exemplo, como se fosse uma carta, e depois você faz a oração perguntando as dúvidas que você tem. É isso que eu faria. Então, perguntar ao patriarca sobre essa questão, se existe algum livro da igreja que tenha essa parte Irmão, Obrigada, o seu Renato. nome qual é mesmo? Renato. Renato, né? Irmão Renato, o irmão fez a pergunta e o irmão mesmo respondeu. A bênção patriarcal, você precisa refletir. Doutrina e Convênios 979, né? Precisa refletir, pensar, ponderar e perguntar e esperar a resposta. E assim sucessivamente. Nós vamos dar um desafio no final da nossa conversa a respeito desse assunto. Mas não existe um livro de interpretação de bênçãos. Eu me lembro, nós temos um grupo de patriarcas no WhatsApp do Brasil e Portugal e tem dos Estados Unidos também. Um deles está assistindo essa nossa apresentação aqui. E me lembro que um deles mencionou alguma coisa assim semelhante numa conversa que a gente teve pessoalmente, né? Numa conversa privada. Ou seja, nós recebemos a revelação da bênção através do patriarca. Você citou uma figura do carteiro, de repente é legal. Alguns mais jovens nem sabem o que é carteiro mais, né? É tudo agora por WhatsApp, por Reel e tal, etc. Mas seria o software, ou o carteiro, ou o software que transmite. E depois o assunto é nosso. Veja só, o Senhor revelou, Doutrina e Convênios, Pérola do Grande Valor, a Bíblia, as escrituras todas, elas estão escritas. Só que a interpretação é nossa. Nós temos que interpretar o que está escrito. Quando a gente lê Doutrina e Convênios, diz, pois eu, Senhor, digo tal coisa. Quem está escrevendo, ou quem está falando, não é obrigatoriamente o Senhor, mas é Joseph. E através dele, o Senhor fala conosco. E aí, quando a gente lê uma determinada escritura, algumas coisas vêm na minha mente, algumas coisas vão na sua mente, na mente de outro, e assim sucessivamente. Então, a interpretação, ela precisa ser particular da sua escritura pessoal, que é a sua bênção patriarcal. E por que precisa ser assim? Vamos supor, tem um determinado parágrafo na sua bênção patriarcal que talvez você não entenda direito, como eu tenho na minha ainda hoje. Essa eu estou lutando com ela vai sendo desvendada ao longo dos anos.
Aí você pergunta para alguém que tem o seu respeito, o bispo, o presidente da estaca, ou o patriarca, um 70. Aí ele lhe dá uma explicação. Aí você o que faz? Você se contenta com aquela explicação e fica com ela. E pronto, parou sua busca. E não se encerra assim. Deixa eu contar um exemplo que eu conto costumeiramente nas minhas entrevistas para a bênção patriarcal. Eu sou patriarca há quase 20 anos. Então, logo no início do meu ministério, eu ministrei a bênção patriarcal por uma jovem adulta, recém-conversa na igreja. Ministrei a bênção patriarcal e pronto. Algumas semanas depois, eu estava na ala dela, ela não era da minha estaca, e ela estava fazendo o discurso de ir para a missão. Ela estava se despedindo. E como todos vocês sabem, quando a gente vai para a missão, ou quando a gente volta da missão, é muita choradeira. A gente chora quando vai, chora quando volta. O espírito é muito forte, nós somos tocados. E ela dizia assim: quando eu me batizei, eu desejei ir para a missão. Mas quando eu li minha bênção patriarcal, eu tive certeza. Hoje em dia, as bênçãos patriarcais são todas por sistema, né? Eu gravo aqui no meu celular, aqui mesmo ele já tem a transcrição automática no próprio gravador, faço as correções, eu uso a IA para me ajudar a corrigir parágrafos, não posso mudar o texto, depois eu vou ouvir para ver se o texto está correto. Mas naquele passado distante, então vamos falar de 20 anos, era um gravador, embora fosse digitar o gravador, e eu tinha que transcrever na unha, ouvia e digitava, aí imprimia 2 cópias, uma cópia enviava para Lago Salgado e uma cópia ficava comigo. Aliás, uma cópia eu dava para a pessoa e uma cópia ficava comigo para enviar para Lago Salgado. Juntava 2, 3 meses de bênção e esse bloco mandava para Lago Salgado. Quando eles diziam: irmão, pode destruir as bênçãos, aí eu destruía as bênçãos que estavam comigo, porque já estava gravado. Essa bênção ainda estava comigo. Eu fui ler a bênção. Não tinha nada sobre missão naquela bênção patriarcal. Não tinha nada sobre missão. Então, se ela viesse perguntar para mim, e dizer: irmão, será que eu devo ir para a missão? O que o senhor acha? Se eu fosse suficientemente, vou usar um termo bem popular, se eu fosse suficientemente idiota, eu aviltaria o plano de Deus e daria minha opinião, dizendo: irmã, não tem nada de missão aqui. Aí eu provavelmente tiraria uma moça do campo missionário, que ela foi uma excelente missionária. Percebe? A interpretação da bênção é dela. Eu não vi nada. E quem proferiu a bênção fui eu. Mas é o poder de Deus que está na bênção e que foi passado para ela que a fez entender. Então é isso. Tudo bem? O presidente Nelson ensinou o seguinte: o sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus delegados ao homem para a salvação e bênção de todos os seus filhos. E a bênção patriarcal ocupa um lugar especial, né? Ela é uma bênção diferente. Não porque ela seja mais poderosa que as demais, mas porque ela tem um propósito singular. Ela procura responder algumas perguntas profundas, muitas vezes que nós carregamos dentro da alma. Quem realmente sou? Qual é o meu
potencial eterno, como Deus me vê, o que Ele espera de mim. E essas respostas não aparecem todas de uma vez. Frequentemente elas vão sendo compreendidas durante a vida. Não sei se você já reparou, se você, por exemplo, eu recebi, a minha esposa falou que recebeu nos anos 70, eu recebi a minha bênção patriarcal em 1966. Meu patriarca já morreu há muitos anos. Eu era garoto ainda, tinha 11 anos, quando eu recebi minha bênção patriarcal. E ela foi mudando ao longo dos anos. Entre aspas, né? A gente vai entendendo mais e aí parece que ela vai mudando ao longo dos anos. Então, as respostas não vêm todo de uma vez. Frequentemente, elas vão sendo compreendidas durante toda a vida. O Elder Boyd K. Packer, o nosso falecido ex-presidente dos 12, diz que ela é uma escritura pessoal. Nós tratamos as escrituras com respeito. Estudamos, marcamos, meditamos, voltamos aos mesmos versículos inúmeras vezes. Vocês ouviram minha esposa dizer que ela tem a bênção patriarcal na mente. Então, por que às vezes fazemos uma única leitura da bênção patriarcal e a guardamos na gaveta por anos? Nunca mais lemos. E hoje você tem a bênção patriarcal no seu celular. Você tem a bênção patriarcal no site da igreja e você tem a bênção patriarcal no Biblioteca do Evangelho, lá na homepage. Então você tem em 2 lugares. Muito fácil. Você carrega sempre a bênção patriarcal. Eu tenho uma aplicação pessoal, mas essa eu vou deixar lá no fim. O patriarca tem um chamado profético a serviço da revelação pessoal. Tem uma pergunta aqui. Se vocês precisassem atravessar uma floresta totalmente desconhecida, quem vocês iriam escolher para guiá-los? Alguém que já percorreu aquele caminho, provavelmente. Alguém que conhece os perigos. Alguém que vocês confiam. Agora, pensem espiritualmente. Ao longo da vida, todos nós fazemos perguntas para as quais ninguém ao nosso redor possui todas as respostas. Qual é a minha missão? Como posso servir melhor ao Senhor? Estou no caminho certo? Como vencer essa dificuldade? É exatamente por isso que o Senhor, em sua sabedoria, estabeleceu o ofício de patriarca da igreja. Não para substituir a revelação pessoal, mas para fortalecê-la. Uma parte das revelações, a grande parte das revelações, você as recebe diretamente. E outra parte, algumas outras partes, você recebe do profeta, dos apóstolos, de um patriarca, do seu bispo, presidente da estaca, os jovens dos pais, os maridos das esposas, as esposas dos maridos, os maridos recebem mais das esposas que elas deles, mas é assim que é a vida. E o presidente Pecker ensinou. Ele explicou que o patriarca não é chamado por causa de eloquência. Lembra-se o que eu expliquei sobre cultura? O patriarca não é chamado por causa da sua eloquência, da sua profissão ou da sua posição social. Ele é chamado porque o Senhor deseja utilizá-lo como instrumento de revelação. Então, quando um patriarca ele tem ciência da sua ordenação, porque o patriarca é um ofício do sacerdócio, ele se torna humilde e dependente de Deus. É isso que nós nos sentimos, dependentes de Deus. Porque a bênção, quando nós impomos as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, nós não vamos falar nossa bênção. Nós vamos falar a bênção que Deus falaria. E isso fica nítido na nossa cabeça. Eu vou lhes contar uma experiência que eu já contei para muitos amigos. Quando eu fui ordenado como o patriarca da minha estaca, eu demorei
4 meses para dar a primeira bênção patriarcal. E agora eu vou lhe confessar, eu tinha medo. Medo significa ausência de fé, né? Eu tinha medo. Eu aprendi isso com o presidente Romney, já falecido. Porque eu dizia, o que eu vou falar? O que eu tenho que falar? Eu não sei. E outra coisa, eu pensei, eu tenho que declarar a linhagem. Como é que eu vou saber qual é a linhagem da pessoa? Fui hesitando, estudando junto com outros patriarcas, algumas bênçãos e tudo. Mas chegou um momento que um jovem tinha que ir para a missão. Aí o presidente da estaca me pediu, irmão, será que dava para você ministrar uma bênção patriarcal para o irmão fulano, que ele vai para a missão? E aí eu gelei, mas eu disse sim, presidente, não vou fazer. E aí veio o jovem, ele não só veio ele e mais 6 pessoas, a família inteira dele. Imagina a sala cheia de gente e eu não tinha ministrado nenhuma bênção. As bênçãos patriarcais são numeradas de 1 a N. Essa é a minha bênção patriarcal número 1. Aí a gente faz uma pequena conversa com a pessoa. Não é uma entrevista, é entrevista com o bispo e nós não entrevistamos nada. A gente conversa sobre a bênção patriarcal, seus significados, etc. Aí depois chegou o momento de dar a bênção. Aí ele veio aqui na minha frente, liguei o gravador. Aí pensei aqui comigo, enquanto eu estava preparando o gravador, pensei aqui comigo, senhor, a bênção patriarcal é sua, eu sei que ela é sua, então agora é sua vez. Impus as mãos na cabeça daquele jovem e fiquei esperando. O silêncio era exatamente esse. Nada. Nada. Agora, o que eu pensava? Se o trabalho é de Deus, ele tinha que fazer. Se ele fizesse, ele iria fazer por mim. Então, não precisava de um agente. Isso não é uma tarefa mediúnica, é uma tarefa profética. E os profetas são professores do Evangelho. Aí eu cheguei a essa conclusão na minha mente, eu falei, mas eu vou começar, eu vou falar alguma coisa. Aí comecei a falar, chamei-o pelo nome e comecei a falar, comecei a profetizar, né? Dizer coisas, prometer, declarei a linhagem e encerrei a bênção patriarcal. No final estavam todos nós chorando, né? Uma bênção patriarcal tocante. Eu voltei para casa correndo, minha esposa estava neste lugar aqui, ela estava bordando, né? Na época, essa pequena saleta era um quarto de costura para ela, e aí eu vim correndo lá de fora da garagem e disse, Linda, eu chamava de Linda, Linda, eu declarei a linhagem, falei isso com ela em prantos. Você lembra disso? Falei com ela em prantos. Eu declarei a linhagem. Eu estava simplesmente assustado com as revelações que Deus pode dar para um homem tão falho quanto eu. Como eu tinha centenas de bênçãos, porque o patriarca anterior ficou com Alzheimer, o anterior a ele ainda foi para a missão, então ficaram 3 anos sem patriarcas. Então eu tinha centenas de bênçãos numa fila. Eu demorei 2 anos para completar essa fila, a fila de 3 anos. E eu jejuava, eu ministrava bênçãos patriarcais de domingo de manhã e de terça ou quarta-feira à noite.
eu jejuava em cada uma delas. E eu ficava tão nervoso quanto. Porque o Senhor é que é o chefe. Ele é que manda. E a gente só tem que fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E precisamos estar muito atentos, né? O presidente Pecker também nos ensina o seguinte: o patriarca quando o patriarca concede uma bênção, ele dignamente representa o Senhor. Não significa que ele substitui o Salvador, muito menos que seja infalível. Significa que naquele momento sagrado, ele procura tornar-se suficientemente humilde para que o Espírito Santo possa comunicar aquilo que o Senhor deseja revelar. É um ato de profunda dependência de Deus. E o presidente Oakes ainda ensinou: a revelação é recebida de acordo com a vontade e o tempo do Senhor. A bênção não substitui a vontade e a liberdade individual. O seu arbítrio é livre. Você recebe uma bênção, você continua tendo total liberdade de fazer o que você quiser. Você vai seguir na direção da bênção se você quiser. Outra coisa, as bênçãos patriarcais não são imensas, são curtas, normalmente de uma página. As bênçãos dos profetas antigos, dos profetas modernos, mas já falecidos, são curtas, 2/3 de página, às vezes 1/3 de página. As bênçãos patriarcais, quando a gente começa a ministrar bênçãos patriarcais, são bênçãos maiores. Tem 1,5 páginas, 2 páginas. As bênçãos patriarcais, quando nós aprendemos o ofício e aprendemos a ouvir o Senhor, elas costumam ter, no máximo, 1 página. São bênçãos curtas. Não é o tamanho da bênção que determina a sua veracidade, porque a bênção tem que ser específica para aquela pessoa. A pregação do evangelho se faz na escola dominical, nas reuniões do sacerdócio, nas sacramentais, na leitura das escrituras, nas conferências, e não na bênção patriarcal. E o presidente Nelson acrescentou: em tempos de turbulência, o lugar mais seguro para estar espiritualmente é vivendo de acordo com os convênios. Tá bem? Eu vou dar uma reflexão pessoal agora e permita-me fazer uma pergunta muito sincera. Quando foi a última vez que vocês leram sua bênção patriarcal? Lentamente, sem pressa, com uma oração no coração e com papel e caneta ao lado? Talvez descobramos que Deus ainda tem muito a ensinar nas palavras que já recebemos. Às vezes o texto não muda. Quem mudou fomos nós. Nossa experiência aumentou. Nossa fé amadureceu. Nossa compreensão ficou mais profunda. E então o Espírito ilumina passagens que antes pareciam comuns. A gente lê as Escrituras assim. A gente lê, marca, mas a nossa escritura pessoal. Porque nós não lemos, marcamos, temos que correlacioná-las com as Escrituras sagradas. Ela tem que ser harmônica com a doutrina do Evangelho. Então, esta frase bate com aquela que Nefe falou, e etc. E você vai chegando a essas conclusões. Foi interessante que nós recebemos 2 jovens missionárias novinhas na nossa ala. E uma delas nos desafiou para lermos as Escrituras e, com o papel na mão, escrevermos nossas impressões. E para quem e para quais pessoas a gente gostaria de dirigir os nossos ensinos. Interessante, né? Uma jovenzinha de 19 anos ensinando um velho de 73. Mas é assim que é Deus. E eu vou mandar para vocês esse material
que está servindo de guia para mim. Eu vou mandar para a irmã Su, né? Su, A irmã Su isso, Soares. Su Soares, A Surema irmã Soares. Su Soares. Eu vou mandar para a irmã e a irmã vai redistribuir isso. E aí tem o desafio. Deixa-me ir para o final agora. Vamos para o final, porque nós estamos chegando no final. Eu tive o privilégio, ao longo dos anos, de ver jovens, adultos e idosos se emocionarem ao perceber que o Pai Celestial os conhece pelo nome. Em muitas ocasiões, quem saía mais fortalecido daquela sala era o próprio patriarca. Sempre que o Espírito Santo testifica do amor do Pai por um de seus filhos, todos os presentes são edificados. Irmãos, em cada bênção patriarcal, quando eu termino de proferi-la, eu tenho que obrigatoriamente ter o seguinte testemunho no meu coração: esta bênção não é minha, é de Deus. E isso se repete quando eu termino a transcrição e posto no. Agora a gente posta no site e faz o upload. Na hora que ele vai, o upload vai para a pessoa, né? E agora é praticamente instantâneo. E hoje eu fiz o teste. Eu postei uma bênção que eu ministrei hoje cedo e falei para o irmão: olha, eu já fiz o upload da bênção, vê se ela está com você. E ela já estava lá no celular do irmão. Algo que sempre me impressiona: a bênção patriarcal nunca procura alimentar nossa curiosidade. Ela procura fortalecer nossa fé. Existe uma enorme diferença. Nós queremos saber sobre o amanhã. O Senhor quer preparar-nos para o amanhã. Nós queremos respostas. Ele deseja formar discípulos. Nós queremos conhecer o caminho inteiro. Ele ilumina apenas o próximo passo. É assim que cresce a fé. Nós precisamos deixar de ser ansiosos no extremo. E o Elder Bednar costuma ensinar que a maioria das revelações vem linha sobre linha, preceito sobre preceito, quase sempre de maneira tranquila, constante e gradual. O maior propósito da bênção patriarcal não é dizer o que acontecerá conosco, é preparar-nos para tornar-nos quem Deus deseja que sejamos. Ela aponta menos para acontecimentos e muito mais para transformação. Ela fala menos sobre circunstâncias e muito mais sobre caráter. Fala menos sobre futuro e muito mais sobre Cristo, o Senhor. E agora eu vou deixar com vocês 4 desafios. Perdão. 5 desafios. Para os próximos 30 dias, vou deixar um convite para vocês. E esse desafio, ele vai seguir para a irmã, vou mandar para a irmã Su, está lá no final no final desse documento. No final desse documento tem o desafio e depois tem os links para os discursos aonde eles estão baseados. Discurso do Elder Faust, do Elder Packer e da Sister Julie Beck. E eu também escrevi um testemunho meu pessoal aqui, que eu vou ler no final. Então você faça disso uma designação para você mesmo. Eu não posso dar uma designação para você. Faça isso para você mesmo. Vocês são suficientemente adultos, líderes e capazes de fazer escolhas. Então, durante os próximos 30 dias, reservem apenas 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Mas tem que ser 5 minutos muito dedicados.
faça o seguinte: orem antes de abrir a sua bênção patriarcal. Ela pode estar no seu celular ou pode estar no papel. Orem. Perguntem para Deus o que Ele quer que você receba hoje. Aí você leia apenas alguns parágrafos. Um parágrafo, 2 parágrafos. Leia pouco, ou só um pouquinho, porque você só tem 5 minutos. Marque uma palavra ou frase que tenha chamado sua atenção. Veja, como a gente lê as escrituras, né? Nas escrituras a gente não lê palavra, não escreve palavra-chave, não escreve ponto de doutrina. Marca e pergunta: Senhor, o que desejas ensinar-me hoje? É a sua escritura, é a sua carta de Deus para você. Anote a impressão recebida. Se você tiver diário, melhor ainda. Anota no diário. Ao cabo da primeira leitura e fazendo os exercícios acima, para cada leitura, comecem novamente e façam um círculo virtuoso com esse trabalho. Ao final dos 30 dias, vocês terão relido sua bênção. Não apenas relido sua bênção, terão desenvolvido um diálogo mais profundo com o Senhor. E talvez descubram que o Pai Celestial continua ensinando por meio de palavras recebidas muitos anos atrás. Você nunca mais será o mesmo, nem a sua bênção patriarcal. Você vai mudar a ideia que você tem da sua bênção patriarcal. Esse é um desafio muito interessante, que eu estou fazendo também. Eu desafiei os nossos jovens que fizeram missão conosco, e nós como casal. Você não vai fazer como casal, porque essa é uma atividade pessoal, a sua escritura pessoal. E me permitam concluir com um testemunho. Eu sei que o Pai Celestial conhece cada um de nós de maneira perfeita. Ele conhece o nosso nome, nossa história, nossas alegrias, nossas lágrimas, nossos receios e o nosso potencial. Eu testifico que a bênção patriarcal é uma manifestação desse conceito perfeito e desse amor infinito. Ela não substitui as escrituras, caminha lado a lado. Ela não substitui a sua revelação pessoal, ela incentiva-nos a buscá-las com mais fervor. Ela não substitui o Salvador, ela conduz a ele. Se a estudarmos com humildade, fé e espírito de oração, ela se tornará ao longo dos anos uma companheira fiel, um lembrete constante de quem somos, do que prometemos e do glorioso destino que o Senhor preparou para os seus filhos. Presto testemunho de que Jesus vive. Ele é o autor de todas as promessas contidas em nossa bênção patriarcal. Ele dirige sua igreja por meio de profetas e apóstolos que estão vivos. E sei que, permanecendo fiéis aos nossos convênios, veremos cumprir-se no devido tempo do Senhor todas as promessas que ele julgou adequado conceder-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Sabe aquele sentimento de coração bem quentinho? Irmão Valério, é esse sentimento que eu estou agora no meu coração, aquela coisinha, aquele sentimento bem de aquecimento. Gente, a gente vai deixar agora um tempinho para perguntas. Eu gostaria que nós focássemos nas perguntas e não em comentários. Até porque a gente tem, e que nós levássemos em consideração as 89 pessoas que estão, ou 88 pessoas, fora o casal que curte, que estão aqui conosco, que eles também podem ter perguntas. Então, apenas perguntas e bem breves. Irmão, é com o senhor, irmão Branco. Targino Branco. Boa noite, irmãos. Patriarca, sobre o seu exercício que o senhor falou agora há pouco, né? Há cerca de um mês atrás, eu posso lhe fazer uma observação antes, irmão Targino Branco, né? Posso lhe fazer uma observação antes de você falar? Sim, senhor. O presidente Nelson, na palestra que ele nos deu de treino para os patriarcas, há uns 10, 12
15 anos atrás, no treinamento dos treinamento mundial dos patriarcas, ele nos ensinou o verdadeiro o verdadeiro tratamento que se dá ao homem que tem o ofício de patriarca. Da mesma maneira como a gente não chama apóstolo de apóstolo, a gente não diz apóstolo Bednar, apóstolo sei lá, nossa, me fugiu o nome dos 12. A gente diz elder, é um título. Elder. Então, o título de patriarca leva a mesma importância de apóstolo, que a gente não usa de qualquer maneira. A gente diz irmão. Irmão que cuide. Então, esse é um ensinamento que não é meu, é na época, membro dos 12, o Elder Nelson. Desculpe falar, mas eu achei interessante. Então, irmão, sobre o seu exercício, né? Não é uma pergunta, é compartilhar algo que eu vivi há cerca de um mês atrás, né? Legal. Tem 22 anos que eu recebi minha bênção patriarcal e eu logo a gravei inteira na minha mente. Então, é um exercício muito comum meu, à noite, quando eu estou quieto, relembrá-la, relê-la mentalmente, né? Mas cerca de um mês atrás, eu estava em um momento de indecisão tão forte sobre tinha que tomar uma decisão referente à igreja. Então, eu parei para reler a minha bênção patriarcal, um determinado trecho dela, porque os anos passam e a gente acha que muito já se cumpriu ou já sabe tudo sobre a bênção, né? Isso. E naquele momento eu fui ler o começo de Nefe, quando ele vai lá pegar as escrituras, as placas com Labão, né? Nefe e seus irmãos. E eu percebi que, por mais que eu conhecesse muito bem a minha bênção patriarcal, tinha algo que depois de 22 anos eu ainda não havia entendido. E que, por mais que eu a conhecesse, agora que era o momento de eu entender aquela parte. E acompanhado do exemplo de Nefe, a experiência que ele vive, ali quando ele encontra Labão caído ao chão, né, e ele pega a espada e o espírito diz, bom, passa a espada aí no pescoço dele. Aí, não, eu nunca fiz isso. E aí ele entra ali no debate com o espírito, bem, ó, é melhor que você faça isso e que um iníquo degenere do que uma nação inteira degenere na incredulidade. Eu percebi que havia um trabalho que já estava previsto e que eu não sabia, não fazia a menor ideia. Então, o norte magnético não muda. Eu fico pagando para Mas sentar. às vezes nós não compreendemos bem onde ele fica, né? E a importância da releitura da bênção patriarcal acompanhada do estudo das escrituras e, como o senhor citou, na Doutrina e Convênio, seção 9, né? A ponderação a respeito daquilo, a oração e a espera da revelação pessoal naquele momento, que é um momento muito íntimo entre só você e Deus, porque aquilo é algo muito sagrado e pessoal entre você e Deus. Então, assim, é um exercício fantástico, né? E muitas vezes nós precisamos desprender daquilo que nós já acreditamos e entender que, por mais que a gente já tenha vivido muita coisa, precisa estar aberto a entender melhor aquilo que muitas vezes a gente acha que já entendeu, né? Obrigada, Então, irmão. é um exercício muito bom. Obrigado, irmão. Obrigada, irmão. Desculpa. Irmã Su, tem Opa. perguntas aqui no chat. Isso. Eu Irmão, posso responder aqui, né? por favor, por favor. Então, Gente, só vamos gostaria que nós ver. levássemos em consideração o tempo das outras pessoas e vamos Tá. focar nas perguntas. Obrigada, irmão Tagino, pela... As pessoas já estão saindo. Tem uma pergunta, isso do irmão falou. Aqui, irmão Antônio Ferrari, já li, que vão ouvir.
tive uma experiência incrível com minha bênção. Irmã Luana, Delma Russi, que fez missão conosco. Aqui tem uma pergunta. Recebi minha bênção do irmão Antônio. Recebi minha bênção patriarcal há 42 anos. Foi uma grande alegria ler palavras inspiradas, mas logo depois coloquei numa pasta, pois não tinha um baú. Quando fui ordenado um patriarca, busquei pela minha bênção e percebi que o Pai Celestial tinha me revelado grandes bênçãos, inclusive que falava que eu seria patriarca. Uma das revelações que você irá abençoar muitas pessoas e mais adiante o Senhor colocará palavras em tua boca, as quais deverão ser escritas. Se eu tivesse lido por mais vezes, iria perceber que o Senhor estava dizendo que eu seria ordenado patriarca no decorrer da existência da minha existência mortal. É um outro dos irmãos que é nosso companheiro aqui. Acima dele, irmão, nós temos uma pergunta. Não tem. Tem a embaixo, pergunta né? do irmão Ademir, que ele postou às 9h39, que fala: Patriarca Valério, quando um membro da igreja pode solicitar sua bênção patriarcal? Ah, tá, logo embaixo. Isso. Não tem tempo. Se o bispo emitiu a recomendação, o patriarca vai pegar e ministrar a bênção. Se a pessoa for batizada hoje e receber uma recomendação da bênção patriarcal, ela receberá a bênção patriarcal até no dia do batismo. Mas isso é um critério do bispo, junto com o membro. Meu patriarca usava 2 gravadores, tudo bem. Minha bênção é bem curta, tudo bem. Meu patriarca gravou no gravador e no gravador celular, e quando ele escreveu nas folhas, foram 2 folhas, e foi sensacional tudo. Legal isso também, estou só colocando aqui. Aí tem o seu WhatsApp. Minha bênção tem uma página falando muito sobre pré-existência, depois outra com as promessas que fiz ao Senhor, depois profecias, administrações e bênção que o Senhor me faz mediante minha fidelidade, totalizando 4 páginas. Sempre leio e fico perguntando por que a minha bênção é tão extensa. No passado, irmã Rejane Rodrigues, muito, talvez até pela falta de instruções adicionais, os patriarcas costumavam fazer discursos nas bênçãos patriarcais. Eu já li uma bênção patriarcal que tinha 25 folhas. Era uma aula da escola dominical inteira. Então, os patriarcas, por falta de instruções específicas, e hoje as autoridades gerais nos dão instruções específicas. Ou seja, você tem liberdade de ter inspiração de Deus, mas a sua liberdade vai daqui a aqui. Essa é a sua liberdade. Este é o seu limite. Por exemplo, eu não posso falar qualquer coisa para a pessoa. Eu tenho um determinado limite. Se eu não posso, por exemplo, eu tenho que necessariamente declarar uma linhagem. Eu não tenho liberdade de não declarar, nem que ela seja a linhagem de Israel, quando a gente não tem nenhuma das 12 tribos. Eu tenho que declarar a linhagem. Eu tenho que dizer coisas para aquela pessoa, mas também não posso falar coisas que estão fora da doutrina ou fora do escopo específico para aquela pessoa. Deixa eu ver aqui. Presidente, que bênção. Helder L. Santos. Legal que está aqui com a gente. Também, muito da bênção está nas entrelinhas. Se uma pessoa pegar a bênção patriarcal e sente muita dúvida, pode ser um sinal. Se uma pessoa quer pegar a bênção patriarcal e sente muita dúvida, pode ser que não está na hora de pegar. Veja só, irmã Adela Rutz, se você tem dúvidas, se você deve... eu acho que nós já respondemos isso. A irmã
conversou Muito conosco. Então, já tratamos do assunto. Então, muito bem, pessoal, pelo adiantado da hora, eu sei que a gente tem muitas perguntas ainda. Talvez numa outra oportunidade, o irmão que curte possa marcar para vir para a gente, mas eu vou me policiar, patriarca, eu vou me policiar. A Mas gente, aí a nós. gente vai divulgar. A gente tem esse hábito de falar patriarca e ele está espalhado pelo Brasil inteiro. Né? Então, é Uhum. assim. E a gente vai ensinando aos poucos. Não podemos interpelar toda vez, né? Imagina, me chamou de patriarca, eu vou dizer, irmão, corrige-me. Então a gente só, de vez em quando é possível, ensinar um grupo grande. Ó, esse grupo já sabe. Então, quando encontrar o seu patriarca, vai dizer irmão fulano, né? Então, aqui na minha estaca já tem muitos que chamam o irmão, mas ainda a maioria ainda trata de patriarca. Então, hoje já éramos Entre 90 nós, os patriarcas, pessoas. nós estamos nos chamando de irmãos também. Então, já éramos 90 pessoas, e essas 90 já vão passando por aí. Mas, gente, vamos focar aqui. Vamos somente ter esse grupo de pessoas que estão com a mão erguidas, tá? Até porque amanhã é segunda, tá? Então, vamos lá. Pessoal, só gostaria de pedir encarecidamente perguntas, tá? Se a gente quiser um comentário, a gente pode ficar no grupo depois para comentar ou pode botar no chat. Vânia, depois a Lu, e a gente termina com a Ida. Ok, estava ansiosa, porque eu tenho duas perguntas. Uma até foi comentada mais ou menos no começo. As bênçãos que são dadas na bênção patriarcal, elas prescrevem uma delas. A outra, já aconteceu uma vez de eu ler a minha bênção patriarcal, eu senti uma coisa ali naquilo que estava escrito, e aí eu fiquei um tempão sem ler depois, aí eu me deu curiosidade que eu fui ler de novo, eu não senti mais que era aquilo, e aí eu fiquei em dúvida se o primeiro sentimento foi uma revelação pessoal ou se o segundo, que eu não senti nada, que foi coisa da minha cabeça. E aí, até hoje eu tenho essa dúvida. Por isso que uma vez eu perguntei se a bênção patriarcal é toda do Senhor, se tem parte que não é do Senhor, e eu confundi. Toda a bênção patriarcal é do Senhor. Então, se você tem dúvida em alguma parte da bênção patriarcal, você vai conversar com ele, porque ele revelou. Se você tem alguma dúvida, não entendeu ainda o significado daquela parte. Como a gente tem outras escrituras que a gente não entende direito e a gente fica estudando até entender. A bênção patriarcal é igual. Você precisa entendê-la totalmente. É uma questão obrigatória. Mas você vai entendê-la no seu tempo junto com o Senhor. E ela prescreve alguma coisa que foi dita ali, que passou o tempo e ela não e prescreveu para a pessoa. Eu não vejo, não encaro a bênção patriarcal tendo prescrição. É, eu não acho que possa ocorrer. A menos que a pessoa, por exemplo, na bênção patriarcal, vamos supor, citou que a pessoa vai ser selada no templo, etc. E a pessoa ficou morcegando e morcegando e morcegando, ou ficou ou afastada, ou não buscando o templo. Aí a promessa não se cumpriu aqui, talvez se cumpra depois. Mas é difícil, né? Porque a bênção patriarcal, as bênçãos citadas na bênção patriarcal, podem se cumprir na terra ou depois da terra. A menos que o patriarca seja específico e tenha dito que tal coisa se cumprirá em tal época, em tal ocasião. Né? Eu me lembro que uma vez, às vezes ocorre isso, me veio na mente que o irmão tinha que aprender uma língua estrangeira. E veio até qual é a língua, ele teria que aprender francês. E por que isso? Não sei. Eu só falei. É pena que eu não tenho mais contato com ele.
Ele se mudou, eu não sei onde está. De repente, pode ser que eu encontre na França. Mas isso pode acontecer, vamos dizer, prescrever. Ele não ligou para isso e morreu, perdeu, né? Então, sei lá. Eu não encaro a prescrição da bênção patriarcal como uma coisa importante. Se você é fiel, leal, cumpre os mandamentos, as coisas se cumprirão. Nessa vida ou na próxima. Maravilha, obrigada. Lu, contigo. Oi, minha pergunta é, ele acabou de falar, né, que tem, assim, a não ser que fale uma data, mas, assim, é que eu tive um tempo afastada e aí muita coisa assim, como, por exemplo, se casar logo após sua missão, coisas nesse sentido. Eu voltei para a igreja, mas aí praticamente eu não sei o que considerar, porque a impressão que eu tenho é de que já passou. Obrigada, Lu. Irmão, é mais ou menos na linha da pergunta da Vânia. Bênçãos. É o mesmo caso. Se a irmã acha que já passou ou não, conversa com ele. Mas conversa do tipo assim: Senhor, eu tenho a seguinte dúvida. Este parágrafo da minha bênção diz isso, 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 isso e isso. Eu não entendi direito. Ou eu não sei se já passou ou não. Faça o desafio que eu lhes propus ao cabo desse documento, aqueles cinco itens. E, em algum momento, você receberá a revelação pessoal da sua bênção patriarcal. A bênção patriarcal é uma revelação do patriarca, uma revelação de Deus para você através do patriarca. E a interpretação é sua, sempre sua. Simples assim, sempre sua. Se você tem dúvida, porque não recebeu a resposta, então precisa procurar mais. Obrigada, irmão. Mishmana e Máxima. Você tem uma pergunta? Oi, eu tenho. Nossa, que feliz de ter sido chamada. É uma dúvida, toda vez quando eu vou ler minha bênção, eu fico pensativa. Eu queria saber a diferença de eu prometo para eu abençoo, eu te abençoo. Às vezes eu fico assim, pensando, eu sei que é o Senhor que está falando ali, mas esse prometo é algo mais forte do que eu te abençoo? Irmã, a promessa é uma coisa que Deus está dizendo para você, está lhe prometendo fazer alguma coisa. Está lhe prometendo. E uma bênção é uma coisa que você está recebendo. Não é? Você recebe uma bênção de Deus, ou isso é uma coisa. E a promessa é alguma coisa que Deus está lhe prometendo. Se você fizer tal coisa, você receberá outra. É assim. Não são coisas diferentes, né? Uma é uma bênção e outra é uma promessa. E só mais uma, desculpa, viu? Tudo bem. Quando fala, na minha bênção fala muito sobre na casa de Israel, sobre bênçãos na casa de Israel. E também tem promessas na casa de Israel. Aí eu fico pensando, isso é aqui ou é lá? Ou pode ser os dois? Veja, irmã, quando a gente começa a entrar na seara de frases específicas, o assunto volta para você, para o seu colo, para o seu coração e para a sua mente. Essa pergunta precisa ser dirigida para o chefe. Ele, lá em cima, é que vai lhe responder. Porque Muito não tem. obrigada. Teve um irmão que me perguntou: tem algum manual que a gente consiga ler para interpretar a bênção patriarcal? Não tem. É sempre com o chefe. É uma conversa pessoal.
Você, você tem sua mãe na Terra viva? Sim, Você é amiga dela? muito. Aí vocês estão conversando. Se você não entendeu alguma coisa que ela falou, você vai perguntar para ela. Você não vai perguntar para a pessoa do lado, escuta, o que que a minha mãe falou? Ela vai falar, não sei, não estava na conversa. Você está conversando com Deus quando recebeu a sua bênção patriarcal. Aí você tem que perguntar para o chefe. Ele que manda. Ele é que vai lhe revelar. Essa intimidade que a gente tem com Deus, ela é exacerbada numa bênção patriarcal. E é importante que ela não seja extrapolada. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Vamos supor, você está conversando com sua mãe e a sua mãe lhe diz alguma coisa muito íntima. Ela não pede que você não fale com ninguém, mas você percebeu que é íntima. Aí, passou um tempo, você vai conversar com a irmã Su, que é muito sua amiga, e diz, olha, irmã Su, eu vou lhe contar uma coisa da minha mãe, mas não conta para ninguém, tá? E aí a irmã Su já sabe. E a irmã Su vai conversar com a Vânia, que é muito amiga dela, e a Vânia diz, olha, eu soube de uma coisa, mas você não fala para ninguém. Já são 3 pessoas. Isso se estica até que sua mãe fica sabendo por uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, e ela então ela vai ter 2 reações. Uma reação é a melhor, ela vem e solta os cachorros em cima de você e falou, quem mandou você falar para alguém? E aí você vai ter a chance de pedir perdão, mãe, isso não vai acontecer mais, e pronto. E outra, a reação mais terrível e dramática é ela se aquietar, não fala com você, mas ela não vai se abrir mais. Fechou o canal. Percebe? Esse relacionamento que você tem com sua mãe é o relacionamento que você tem com Deus. A pessoa que é bocuda e fala tudo aquilo que lhe vem à mente, sentir. Você está numa reunião de testemunho, que nem hoje domingo, aí alguém fala assim, irmãos, eu tive o seguinte sentimento em relação a Deus. E conta e chora. E aí você fica olhando para a pessoa, você diz, puxa, tá bom. Tá bom. Você não sente nada. Porque a pessoa está bocuda. Ela falou mais do que ela devia. Deus revelou uma coisa para ela e só para ela. Não para ela falar no púlpito ou falar com outras pessoas. Então, aquilo que Deus revela para você no seu coração é para você. E você só vai falar com outra pessoa se Deus quiser. Essa conversa da sua mãe com você, se você quiser falar com a Su, você tem que dizer, mãe, eu posso falar com a Su tal coisa que você me disse? Aí a sua mãe vai dizer não. Ou vai dizer pode. Aí você fala com a Su. E aí Su. Percebe? É isso. Sim, né? Muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Minha mãe dizia assim, irmão, toda amiga tem uma melhor amiga, viu, Surema? Quando eu queria contar as coisas para minha melhor amiga. A gente tem agora a Alice, a- é, irmão, eu ia chamar para trás. Irmão, promessa, ela é mediante ao cumprimento de alguma coisa, não é isso? Porque na minha cabeça uma bênção é uma coisa quase certa de acontecer. E a Você vai receber a bênção. Veja, a doutrina e convênios diz: você recebe uma bênção se você cumpre determinado mandamento. Você cumpre a lei do dízimo, recebe a bênção do dízimo. Então Você eu te cumpre prometo. uma lei, você cumpre uma lei mais simples, por exemplo, não colocarás a mão no fogo, aí não se queimará. Você não põe a mão no fogo, qual é a bênção? Não se queimar. Pôs a mão no fogo, qual é a punição? Você se queima. Essa é uma bênção. Uma promessa, você recebe uma promessa de Deus. Agora, você também precisa cumprir aquilo que Deus promete, porque toda promessa está interligada com alguma coisa que ele pede para você. Então, na realidade, promessa e bênção, na minha bênção patriarcal, nas nossas bênçãos patriarcais, elas têm o mesmo significado. Porque na minha cabeça, eu dividi a bênção patriarcal em bênçãos e em promessas.
Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, uma bênção. Fé, criatividade, intuito de liderança. Uma bênção. Independente do que eu faça, já é uma coisa que é inata, que já veio desenvolvida na minha mente. Esta é uma bênção. Agora, promessa. Irmã, estou só criando aqui. A irmã tem muitas dons e talentos que poderão ser desenvolvidos de acordo com seu modo de viver. Isso é uma promessa. A promessa é que eu posso ainda ter muito mais talentos, além de fé, discernimento e liderança, que já veio como uma bênção. Eu posso desenvolver outros talentos de acordo com minha fé. Isso na minha cabeça era promessa. O que na minha cabeça estava bem claro ali, fé, liderança, discernimento, blá, 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 bênção. O que eu posso desenvolver a partir disso seriam as promessas. Esse era o meu entendimento. Por isso que quando a irmã fez a pergunta, eu digo, nossa, ela fez a pergunta que eu ia fazer. São coisas diferentes. Uma bênção é uma coisa que você recebe dependendo daquilo que você faz. E uma promessa é alguma coisa que Deus lhe promete caso você faça determinadas tarefas. São coisas diferentes. Eu lhe dou uma bênção de saúde. Na bênção de saúde, eu posso lhe prometer que você será curada. Mas é uma bênção. Não é a mesma coisa. Tem duas coisas que são diferentes. Muito bem. Então, não são as duas coisas. Então, eu vou ficar, então, com a minha primeira, mais ou menos, entendimento, então. São duas coisas diferentes, mas elas estão interligadas. Claro. Sempre, né? Muito bem. Todas as coisas do Evangelho estão interligadas. O nosso relacionamento com Deus entre nós está tudo interligado. Tem finas, tem camadas tênues entre um conceito e outro. Muito bem. Aline, você, e depois a nossa amada Itla. Alice, Alice, né? Alice, não sei. É uma pergunta simples, porém interessante. Por exemplo, a bênção patriarcal é uma coisa muito pessoal. Eu tenho um filho que está afastado da igreja e eu tinha interesse em, talvez, acessar a bênção patriarcal dele, para poder, talvez, até ajudar. E assim, dentro desse mesmo plano, porque eu sei que ela é pessoal, ela é uma coisa do próprio pessoa, né? E assim, vamos supor, a bênção patriarcal, um dia eu venho a falecer. Alguém poderia publicar ela na minha genealogia, na genealogia minha, por algum motivo? Ou você não acha que deve ser feito isso? Irmã, se a irmã olhar aqui no site da igreja, na hora que eu entrar na bênção patriarcal, vai ver que tem no menuzinho em cima, vertical, tem a minha bênção e tem bênçãos familiares. As bênçãos dos seus pais, se eles receberam a bênção patriarcal, está aqui. A bênção dos meus pais está na minha página. Então eu leio, eu tenho acesso. Eu tenho acesso às bênçãos escritas também, mas eu tenho acesso às bênçãos dele. As bênçãos de familiares falecidos, vamos supor que a irmã mate seu filho, aí de repente a irmã tem acesso na bênção dele. Estou brincando, irmã, não faça isso, por favor. Então, as bênçãos de familiares diretos, nós teremos acesso desde que eles já sejam falecidos. Agora, a irmã pode pedir para ele. A irmã não tem liberdade de pedir para ele sentar com ele, se bem que ele precisa querer, né? A bênção patriarcal é dele. Ele precisa querer partilhar com a irmã e sentarem em oração e tudo. Mas também não vão conversar sobre a bênção patriarcal, porque ele é que tem que interpretar. Sim. Mas às vezes a gente tem uma luz como pai, como mãe, né, para ajudar também. É verdade. Ele se afastou da igreja, né? Eu queria muito ajudá-lo. E às vezes eu acho que a bênção patriarcal traz uma certa luz, né, para gente. Muito bem, obrigada, Pode Alice. ser. Alice, eu fiz a mesma coisa em relação ao meu filho. Itla, contigo, Itla. Boa noite. Estão me ouvindo bem?
É, Sim. quando eu tirei minha bênção patriarcal, o patriarca tirou tudo direitinho e quando foi para me entregar, ele falou assim: irmão, o gravador quebrou. E agora? Aí demorou um tempo para ele poder redigir a minha bênção. Não, irmão, então não é para me receber a bênção, não, porque eu já tinha feito o pedido antes, tinha dado errado e agora não, de novo. Não tem como resolver isso. Aí ele chegou lá na capela depois de uns 4 meses para poder me entregar. Ele, irmã, eu consegui arrumar o gravador e aí eu consegui redigir a sua bênção. E naquele dia eu estava com o pensamento de desistir da igreja, entendeu? E aí Sei. ele me deu a bênção e aí eu não conseguia entender a minha bênção de jeito nenhum. Até que eu me tornei oficiante do templo. E eu disse, eu vou para o templo, vou levar minha bênção e na sala celestial eu vou procurar entendê-la. E aí eu fiz a oração e eu pedi ao Senhor para me revelar, para me dar entendimento sobre a minha bênção patriarcal. Hoje eu consigo entendê-la melhor, Olha né? que legal. Obrigada, Ela Ida. fala Porque sobre as bênçãos patriarcais, caso alguém tenha uma dúvida e que seja extremamente confusa, e eu já ministrei segundo as bênçãos patriarcais, porque o patriarca anterior ele ficou com Alzheimer e as últimas bênçãos que ele proferiu, e não sei porque ele estava autorizado a proferir, são nada a ver, sabe? Frases desconexas. Aí o presidente pediu que se proferisse novas bênçãos. Então, aqueles irmãos receberam outra bênção patriarcal. Então, o presidente da estaca é o juiz em Israel, que ele lê a bênção e ele pode autorizar ou não que seja proferida uma nova bênção. Mas se você já entendeu, melhor. Melhor ainda. Muito bem. Obrigada, Ida. Irmão, a gente já chegou ao final da nossa atividade. No entanto, só um minutinho. No entanto, nós tivemos, por conta do adiantado da hora, as pessoas às vezes sempre deixam para o final. Nós temos duas pessoas que ergueram a mão e eu só baixei porque nós já tínhamos combinado que nós iríamos terminar nesse tempinho. Eu não sei se o senhor tem mais uns 2 minutinhos que poderia responder Tudo bem. essas perguntas. Tá. Então, Tudo bem. Denilson, eu gostaria que a gente fizesse, que a gente fosse bem rápido, depois a gente tem a Isabel, que também é a nossa ADM, Isabel. E no final, irmã, eu gostaria de pedir um favor. O senhor poderia repetir para a gente um pouquinho sobre o que vai ser o desafio? E alguém perguntou se no final do desafio dos 30 dias nós teremos o privilégio de tê-lo novamente, ou se é um tipo de desafio que precisa voltar para a gente fazer um follow-up. Não, não, porque isso é uma coisa pessoal. O desafio é da bênção patriarcal. Nós não vamos debater os assuntos da bênção patriarcal. Porque Muito bem. você vai conversar, você vai tratar do assunto bênção patriarcal, que é a sua revelação pessoal. E vai escrever, vai conversar, e você vai tornar a descobrir a revelação que você recebeu através da sua bênção patriarcal. Então, não é uma coisa para a gente fazer follow-up. É uma coisa pessoal, íntima. Inclusive, é um desafio totalmente voluntário. Totalmente. Muito bem. Então, a gente tem só o Denilson e depois a Isabel. Desculpa, Isabel, que eu já achei a mão de muita gente. Eu digo, vou ter que baixar da DM também. Denilson, você está por aí? Sim, Você tem uma pergunta para o irmão? isso. Presidente, no caso, o
o Senhor ele pode revelar algo da nossa personalidade na nossa bênção patriarcal? Eu não entendi a pergunta, irmão. O Senhor pode revelar algo da nossa personalidade na nossa bênção patriarcal, né? Deus pode revelar isso na bênção patriarcal, entendeu? Pode revelar. E você mesmo vai identificar que aquilo é uma característica sua. Sim, eu pergunto porque, como eu sou uma pessoa que pensa muito, talvez eu fique na neurose, né? Achando que é coisa da minha cabeça. Mas perguntei para confirmar, porque realmente esses últimos tempos aí eu percebi isso, né? Estudando a bênção patriarcal, percebi que o Senhor me revelou, me abençoou com isso, né? E, enfim, mudou toda a minha forma de pensar, né? De sentir, de viver. Eu achei isso muito, muito interessante. Mudou tudo, sabe assim? Algo que eu pensava que era algo que eu iria receber ainda, mas já era algo da minha personalidade. Legal. Gente, muito obrigada, Isabel. Contigo agora, minha flor. Oi, boa noite. Eu estava pensando, né? Aí falei assim, o que eu posso comentar sobre a minha bênção patriarcal? A minha bênção patriarcal, eu não levei, assim, faz aquela parte lá do leite, que tem história, né? De uma irmã lá que brigou lá por causa do leite e tal. Não veio com o meu sobrenome certo. Meu nome é Isabel Silvana Marques de Souza, né? E não veio com o meu sobrenome certo. Eu sei que os nomes dos meus pais estão lá certinhos, são eles. Mas aí eu falei assim, eu sei que o senhor, eu sei que fui eu que estava lá, né? Aí não levei. Eu acho que tem alguma coisa, ou eu tá com o seu nome de solteira, é isso? Não, tá com com o sobrenome errado. Sobrenome Ramos. Ah, tá. Foi erro de. A sua bênção foi já no sistema ou foi datilografada? A sua bênção foi datilografada ou ela já foi feita pelo sistema? Não, foi datilografada, 98, fazer 28 anos. Então foi digitação errada do patriarca. Não, então, assim, eu não levei em consideração. Falei, eu sei que eu estava lá, eu, minha filha, eu sei que é para mim, que tá o nome dos meus pais, que tá o meu primeiro nome, Silvana. Aí eu falei, não precisa arrumar, não. Aí por isso que eu tô perguntando. No celular, no site da igreja, a irmã tem a sua bênção, ela está lá, né? Então, mesmo errado que está no meu, tá Continua porque ela foi microfilmada. E aí, nesse caso, quando está microfilmada, não tem jeito, mas ela é sua. Ela é sua. Foi erro de digitação ou do patriarca ou alguém que o ajudou, né? Foi um erro. Muito bem, gente, muito obrigada de coração. Desculpa por conta da quantidade de pessoas e perguntas, a gente tem que ter bastante, né? Irmã, gostaria de agradecer de coração. Vânia, muito obrigada por ter nos dado informações sobre esse casal maravilhoso. Cadê irmão Mercedes? Eu fui sentar na poltrona que era mais confortável, desculpa. Então, a gente vai deixar esse tempinho para considerações finais. O que vocês quiserem falar, prestar testemunho, sintam-se à vontade. Foi você, eu já prestei meu testemunho. Eu sei que esta igreja é verdadeira, eu sou membro da igreja há muitos anos, mas eu sei que ainda tenho muitas coisas para aprender e muitas coisas para me aperfeiçoar. Mas como eu prestei o testemunho hoje na nossa reunião de testemunhos, fazer do Senhor o centro da nossa vida é que vai fazer com que Ele saiba que nós estamos disponíveis, que nós estamos prontos para servi-lo em qualquer chamado que Ele fizer. E isso faz com que a nossa vida seja mais cheia de bênçãos. Eu sei que Cristo é o meu Salvador e Ele
deu a sua vida por mim e por cada um de nós, e esse sacrifício tem que ser válido. Então, eu tenho que fazer a minha parte para que isso tenha validade na minha vida, e não seja em vão o sacrifício que ele fez, né? E nós temos tudo para estarmos no reino celestial, e aí temos que fazer jus, né, aquilo que ele fez por nós. E eu gostaria de deixar isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Irmão, se eu tenho mais alguma outra coisa? Muito obrigado pela oportunidade. Já que ela falou de tempo, eu tenho 62 anos de batismo, né, na igreja. Já tive a chance de ser diácono, mestre, sacerdote, fui missionário em Portugal, tive as mais experiências. A minha netinha hoje no carro, quando a gente estava vindo para casa, ela falou: puxa, vovô, você já foi tudo, né? Tudo a gente nunca é. Mas ela ficou admirada de saber que eu tinha sido o presidente da Estaca aqui também. Falou: puxa, foi o presidente da Estaca. Porque ela conhece o presidente hoje, ela é novinha, e esse é o único presidente que ela conhece, né? Então, muito... É uma aventura espiritual maravilhosa ser membro da igreja. Maravilhosa. Eu nunca tinha sido presidente da escola dominical. E agora eu sou a presidente da escola dominical. Mas também as mulheres não podiam ser, né? Também não podiam, né? Quando eu li a sua biografia, eu disse: nossa, ela é presidente da escola dominical. Presidente, irmão Kikuchi, sobre as considerações finais, tem uma coisa que o senhor falou que eu nunca tinha me atentado para isso. Jesus, ele expiou pelos nossos pecados arrependidos. O senhor falou essa frase que me tocou bastante. Que nós temos a mania, eu falo muito, o Senhor, ele expiou pelos nossos pecados, mas eu nunca me atentei para a segunda parte. Dos pecados arrependidos. Não há outro meio de eu ter acesso à expiação se eu não me arrepender. Porque o arrependimento não é o pagamento do preço do pecado. Quem pagou o preço do pecado foi ele. O arrependimento é um sofrimento que eu tenho para poder ter acesso à expiação. Porque a dor do pagamento do preço do pecado foi sofrida por ele. Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu trilhões, quadrilhões de vezes a cada pecado que ele pagou na cruz. Pagou com o sofrimento. É alguma coisa que, como dizia o presidente Kimball, a expiação é alguma coisa que foge à nossa imaginação, foge ao nosso entendimento. Porque a gente não sabe o que é pagar o preço de pecado. A gente já começou uma hashtag dizendo: volta casal Kikuchi. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, irmão. Casal Kikuchi, muito obrigada de coração. Pessoal, para quem está vindo pela primeira vez, nós temos essas reuniões todos os domingos. Sabe aquele link que vocês receberam com o cartazinho? Então, é o mesmo link sempre. Próximo domingo, se vocês estiverem em casa e quiserem participar de uma live, só cliquem, é o mesmo horário. A gente tem quinta-feira a aula do Vem Segue-me. Eu acho que sábado, eu não tenho certeza quem a gente... Não, sábado agora, dia 8, a gente vai ter um irmão chamado irmão Hércules Pimentel, ele é terapeuta, ele está voltando para a segunda parte do desafio Lições do Fundo do Poço. São 10 lições de coisas que você aprende no fundo do poço. Ele é terapeuta e ele vai estar aqui de novo falando da segunda parte. Se vocês tiverem um tempinho e quiserem ir lá no canal do YouTube, procurem por Hércules Pimentel. Tem a primeira parte e a segunda parte vai ser no próximo sábado. E domingo a gente vai ter aqui novamente uma outra pessoa. E a gente gostaria de pedir para o casal Kikuchi, se no futuro eles tiverem um tempinho e quiserem voltar, sempre bem-vindos. Eu sei que aqui nós tínhamos, eu acho que o irmão Antônio, que era patriarca, e se nós tivermos outras pessoas aqui que gostariam de vir e ajudar,
com esse nosso trabalho. É um trabalho voluntário que a gente tem feito há 7 anos, e a gente tenta trazer líderes eclesiásticos, pessoas ou profissionais para ter esse bate-papo com membros da igreja. A gente não tem muita coisa nas redes sociais, mas é um lugar onde todo mundo pode ser bem-vindo e a gente pode falar do evangelho de maneira sadia. Então, muito obrigada de coração. Eu acho que o Márcio é a pessoa que ia fazer a última oração. Não sei se ele ainda está por aqui, ou o Alan. Tô por aqui. Muito É o bem. Márcio Vamos mesmo. fazer a última oração, Márcio? Tá legal.